Fala pessoal, beleza? Vamos conversar aqui um pouquinho sobre Endrick e Marcos Leonardo, duas peças que realmente foram fundamentais tanto para a equipe do Palmeiras quanto a equipe do Santos para conseguir desempenhar o papel das duas equipes do Campeonato Brasileiro. É verdade que a gente sabe que as duas equipes ficaram em posições extremas na tabela, mas estamos aqui para individualmente falar o que é que fez Endrick e o que é que fez o Marcos Leonardo, tá certo? São dois jogadores dos times conhecidos no Brasil de grande expressão, né, junto aí com o Flamengo, né, Flamengo, São Paulo, são times de muita expressão, de grandes títulos, de muita história. E esses jogadores realmente foram muito importantes tanto para o Santos quanto para o Palmeiras. Mas os times, é bem verdade, estão em situações diferentes e isso vai impactar muito no desempenho deles. Primeiro falar um pouco do Endrick, tá certo? Aqui, esses dados aqui que a gente pegou e compilou, é importante ressaltar que eles foram do SofaScore e também com base no que a gente tem visto e acompanhado do Campeonato Brasileiro, tá certo? Se tiver alguma coisa que você não concorda, que você acha que realmente não tem nada a ver com isso, aí você pega e deixa seu comentário, né? Deixa o seu like, seu dislike se você não gostar desse tipo de conteúdo, ou então se você discordar do que está sendo abordado, tá certo? Primeiro falando aqui do Endrick, os pontos fortes dele, né? O mais forte é realmente a questão da força física. Ele é um cara muito forte fisicamente, muita explosão. Ele tem a melhorar o quê? A tomada de decisão dele. Muitas vezes parece meio impreciso na hora de tocar, na hora de chutar, o que deve fazer, e isso realmente é algo que ele precisa melhorar. E no SofaScore a nota dele é 6,91, certo? É uma nota muito boa, né? Uma nota alta, né? Visto que ele teve muitos percalços nessa temporada. Esse mapa de calor aqui, ele é diretamente do site SofaScore. Ele mostra que o Endrick joga um pouco mais do lado direito, puxando para o meio, né? A gente vê aqui que ele fica muito nessa posição do lado aqui direito, puxando para o meio. Mas ele realmente se destaca como centroavante, jogando essa parte aqui central ali perto da grande área, da cabeça da grande área. Já o Marcos Leonardo, ele tem o ponto forte que é mostrado no site do SofaScore, que é o pênalti. Ele é um cara que bate muito bem o pênalti. É um cara ótimo para bater pênalti, bom batedor. E o que é que falta melhorar para ele? Porque ele é um cara realmente muito completo, se tratando da função de ser centroavante. Tanto é que aqui no mapinha de calor dele, a gente vê ele mais centralizado. É um cara que tem um posicionamento mais definido no meio, bem no meio mesmo. É o que falta melhorar? A questão da marcação e também do foco. A perda de foco do Marcos Leonardo fez que ele tivesse um decréscimo muito grande na temporada dele, e isso atrapalhou ele bastante. A nota dele no SofaScore foi maior do que a do Endrick, foi quase 7, foi 6,96. O ano do Endrick em 2023, até o Dudu se lesionar contra o Botafogo, ele não teve muitas oportunidades. A verdade é essa. Ele entrava sempre no segundo tempo, tendo pouca minutagem, não sendo tão importante nas partidas, entrando quando a partida ou já estava perdida ou já estava ganha. Ele estava ali mais para compor o elenco, descansar os jogadores titular, principalmente o Dudu, não diretamente na posição dele, mas tirando alguns jogadores e fazendo aqueles jogadores que estavam sendo mais usados descansar mais. Quando entrava, né, ele tinha pouco tempo para desenvolver o seu jogo e influenciou realmente no desempenho dele. Foi o quê? Essa venda já acertada, e ele já era considerado, já era trabalhado para ser realmente um galáctico. Um cara que era já do Real Madrid jogando no Palmeiras. E uma coisa que infelizmente ele ainda não é. Ele é o quê? É um jogador ainda em formação, um jogador ainda trabalhando o seu desenvolvimento técnico para que ele realmente consiga atingir o seu ápice aí. E tinha pouca minutagem, isso atrapalhava muito o Endrick. Já o Marcos Leonardo, nesse ano, ele era realmente considerado já uma das estrelas do time, né? E em fevereiro ele fez chover. A nota dele foi mais de 8 em fevereiro. Ou seja, foi um cara muito decisivo, bateu pênalti decisivo. E foi importante, inclusive, para o Santos não ser rebaixado do Campeonato Paulista. E o que influenciou, né, no seu desempenho foi o quê? A pressão de ser protagonista. Todo mundo sabe que quando o Marcos Leonardo entrava, quando ele estava em campo, tinha que sair alguma boa jogada, tinha que sair gol, tinha que fazer uma coisa muito importante ali para o Santos conseguir ou reverter um placar, ou conseguir empatar, ou então mesmo conseguir o gol da vitória. Também foi essa questão desse impasse, de saber se ele vai ser vendido ou não.
e até agora a gente não sabe se realmente vai ser vendido. Há boatos aí de um valor que vou mostrar aqui na tela aqui para vocês aqui, que ele está sendo negociado, mas isso pode diminuir. Por quê? Porque teve esse desempenho do Santos, essa queda de desempenho do Santos, e queda de divisão também vai fazer que impacte muito aí o valor de mercado do jogador. Mas a desmotivação dele com a reserva no final, jogos finais aí, principalmente aí, ele já tendo a noção que ia ser reserva, ele simplesmente atrasou na delegação, tumultuou muito o time, né? Foi muito criticado pela mídia nesse momento aí crucial do Santos aí, principalmente esses últimos jogos aí, foram 3 jogos, 3 derrotas, né? E o último jogo perdendo em casa, levando o gol que o Pelé não fez. E foi muito triste a forma como o Santos caiu, né? E o Marcos Leonardo aí, infelizmente, contribuiu de uma forma negativa nessa reta final de Campeonato Brasileiro, que atrapalhou bastante o desenvolvimento dele e também, principalmente o Santos, né? Que teve seu primeiro rebaixamento na sua história, né? Agora vamos fazer uma projeção para o ano de 2024. Aí o Endrick aí você pode ver aí já vestido com o manto do Real Madrid. Tem o time do Palmeiras, primeiramente, bem estruturado e com a base de 2023. Há alguns rumores de alguns jogadores que podem acabar saindo do Palmeiras, essa é a verdade. Entretanto, a base do Palmeiras vai ficar. É o que? É o treinador que já confirmou que vai ficar, goleiros, zagueiros já confirmaram que vai ficar, Rafael Veiga também muito importante, não se fala nem cogita negociação desses jogadores, que vai ter realmente uma base muito boa e vai disputar muita coisa, pelo menos esse primeiro semestre do ano, que ele vai ficar no Palmeiras. Vai ter a Supercopa do Brasil, Campeonato Paulista, parte da Copa do Brasil, né? E parte do Brasileirão também. Já no Real Madrid ele vai ter La Liga, Copa do Rei, Liga dos Campeões, Copa da Espanha. Ele vai pro Real no próximo ano, né? No meio do ano, vai ser mais ou menos ali quando ele fizer 18 anos. E vai ter uma coisa muito boa para ele que não teve pro Gabriel Jesus quando ele foi para a Europa. O Gabriel Jesus, ele quando chegou no time, conseguiu pegar a vaga de titular quando o Agüero quebrou e jogando bem, fazendo boas partidas. Entretanto, teve uma lesão no metatarso. Quando ele voltou, o esquema do time já não era mais aquele que cabia a ele. Ou seja, não tinha mais um centroavante fixo. E o Gabriel Jesus era o centroavante fixo, né? Hoje ele já tenta jogar mais nas pontas, né? Se diversificou um pouco mais. Mas naquele momento, o esquema tático em si o eliminava e o atrapalhava muito. Entretanto, no Real Madrid a situação já é diferente. É o que? Na ponta esquerda já joga Rodrigo e Vinícius Júnior. O Rodrigo, para dar espaço para elenco, também foi para a ponta direita. E como centroavante, ainda não tem um nome muito pesado para o Real Madrid como centroavante. E aí que realmente pode vir a calhar aí o Endrick. Pode jogar aí no Real Madrid sendo justamente o centroavante de referência, tendo para ele ali municiar ele tanto o Rodrigo quanto o Vini Júnior, e ainda tendo o resto do elenco recheado que o Real Madrid tem Camavinga, tem Bellingham, tem Modric, tem Toni Kroos, né? Tem Carvajal, vários jogadores aí muito bons e muito importantes para o Real Madrid. Já o Marcos Leonardo, se ele não for vendido, vai ter uma situação completamente diferente, que é o que vai ter o time do Santos em reformulação, uma possível redução do seu salário, né, que ele recebe mais ou menos aí R$200 mil por mês. Como ele vai jogar a Série B, os gramados vão ter pior qualidade e os jogadores um menor nível técnico. Isso pode fazer com que ele tenha mais risco de lesão, não por ele, mas pelo local que ele vai estar se encontrando. A gente sabe que na Série B subiu, por exemplo, o Amazonas, que é um estádio mais longe, é um estádio que não tem o tratamento que tem, por exemplo, Arena Castelão, Maracanã. São estádios, são locais que vão ter uma qualidade inferior que o Marcos Leonardo está acostumado a jogar. Ele vai disputar o que? O Paulista, a Série B, e tem o agravante de não ter a Copa do Brasil para o Santos no próximo ano, devido à classificação no ranking da CBF. Ele pode ser vendido, né, de fato, para gerar caixa para o clube, né, porque o clube realmente precisa organizar as suas contas, né. No atual presidente, né, que foi eleito, ele precisa
ajeitar as contas do time, para o time conseguir se reestruturar para voltar para a Série A. E caso não seja vendido, né, ele vai ser uma das peças fundamentais para subir o Santos para o próximo ano. E aí, quem é que você levaria para o seu time? No recorte do ano, a gente pode entender que o Endrick teve uma crescente muito grande, que foi o que? No final do campeonato, depois da lesão do Dudu, ele teve mais oportunidades de conseguir desenvolver melhor seu futebol. Já o Marcos Leonardo teve um ano diferente. Ele começou o ano muito bem e teve uma decaída, mas mesmo assim não deixa de ser um grande jogador e possível jogador de seleção brasileira também, assim como ele. Quem é que você levaria para o seu time? Gostou do conteúdo? Deixa o like, deixa o curtir, comenta, beleza? E acompanha a gente para mais. Valeu, um abraço.